meus cumprimentos a todos aqueles que acompanham de forma consagrada algumas reflexões que trago e que, repito, não têm a pretensão nenhuma de serem inéditas ou de causarem mobilidades, senão apenas reflexões acerca da nossa estada neste contexto que vem nos atravessando, que vem nos trazendo uma série de questionamentos, inclusive sobre os próprios rumos sociais, né? Para onde a civilização está indo diante desse contexto. E para a gente iniciar, eu gostaria de fazer um recorte de uma entrevista que eu vi do professor Zygmunt Bauman sobre contemporâneo, relações líquidas e construção de matriz de verdades. Até para a gente poder fazer uma reflexão mais lúcida, né? Diante de um tempo onde as pessoas, de certa forma, problematizam tudo. Você não tem essa sensação, né? Há coisas que precisam ser problematizadas para que a gente possa pensar diferente, né? Acerca daquela situação, acerca daquele contexto, né? Agora, há muita gente dando volta em círculo e problematizando o óbvio. Olha só que horror! Problematizando o óbvio, né? E nos tirando muitas vezes do foco do que é essencial. Por exemplo, né? Seria perda de tempo eu querer problematizar com vocês qual é a função filosófica de uma cadeira, né? Cadeira serve para sentar e nós vamos sentar nela, né? A não ser que a gente descubra uma outra feitura inventiva e comece a partir daí a fazer um simpósio internacional sobre a função filosófica da cadeira, né? Então eu não sei se vocês percebem, né? Mas há uma pseudo problematização no Facebook que por vezes me cansa. Gente criando problematizações onde o óbvio está ali. Então vejam que triste o que eu vou dizer agora. A criatura é rasa, a criatura não tem leitura de mundo, a criatura, né, não tem condições naquele momento intelectual de entender o processo pelo qual está atravessando. Ela pega algo óbvio, tá? E começa a problematizar aquilo ali, né? Como se pudesse tirar dali, como diria a minha afinada avó, sumo de limão. Não tem o que ser tirado dali, porque aquilo é óbvio, né? Aliás, nós vivemos num contexto onde as pessoas têm problematizado muito o óbvio. Quando, né, nós deixamos de ficar atentos a projetos que são votados, por exemplo, né, lá no Senado, nas caladas da noite, e que vão esmagar a nossa vida como sujeitos. Aí a gente fica focado no sentido filosófico da cadeira, né? E grandes decisões são tomadas lá na outra ponta, mas nós estamos querendo tirar, né, com perdão da expressão chula, leite de pedra, tá? Então eu costumo dizer o seguinte, com gente simplista que vem pro meu lado problematizar o óbvio, eu fico monossilábico. Pois é, quem sabe, né? Não há o que dizer senão tentar ficar imune disso. E é sobre isto que eu vou mencionar agora, a partir desse recorte da fala do professor Zygmunt Bauman. Vejam só, ele, um polonês, né, estudioso da filosofia, né, estudioso da sociologia, né, assentou-se na sociologia, né, vai fazer toda uma investigação sociológica desse fenômeno do consumir na pós-modernidade, ou seja, da necessidade que o humano tem de ter, né, de ter as coisas, de tal forma que se ele não consome, ele se consome. Olha que interessante. Se ele não consome, né, aquele mecanismo de desejo, de consumo, mesmo que não tenha utilidade, ele se consome num processo de, né, autoflagelo emocional.
Ele tem dores emocionais que estão atreladas não à empatia com o vizinho, não à solidariedade com, né, o irmão, mas com aquilo que ele não pôde consumir. E olha que interessante, ele disse que ele estava conversando na universidade com um aluno, né, da graduação, e que o aluno estava falando para ele o quanto era legal navegar, né? E ele, muito curioso, né, como sempre, foi conversando. Daqui a pouco ele disse: o senhor não vai fazer ideia do que eu vou lhe dizer agora. Em 15 dias, só no Facebook, eu consegui 5.000 amigos. 5.000 amigos. Em 15 dias, eu estou com 5.000 amigos no meu Facebook. Bauman olhou para ele, riu e disse o seguinte: eu tenho 90 e alguns anos e consegui fazer talvez 4 amigos. 4 amigos. O resto, né? E aí eu fiquei pensando, né, que realmente nós não podemos dar uma de Roberto Carlos e 1 milhão de amigos, né? Roberto Carlos canta e 1 milhão de amigos. Não tem como a gente banalizar o conceito de amizade, por exemplo, né? Nós temos conhecidos, nós temos amigos, né? Nós temos gente que nós mantemos relações institucionais, né? Então o que o Bauman quer dizer é o seguinte: nós estamos entrando em crise agora no processo pandêmico, nesse processo de isolamento, porque como a gente vinha, né, numa sociedade frouxa de conceitos acerca daquilo que nos faz como humano, por exemplo, amizade, né, empatia, resiliência, fraternidade. A gente não discutia essas coisas. Por quê? Porque nós tínhamos um mundo e 1 milhão de amigos, né, para estar de fora, no sentido de ir mantendo essas relações superficiais. Quando o isolamento veio, a pandemia, ele nos obrigou a frear, né? E freando, nós fomos ficando com aquilo que nós tínhamos construído, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E aí nós descobrimos que nós tínhamos 1 milhão de amigos e não tínhamos nenhum, né? E quando eu digo nenhum, nós começamos a descobrir, e é isto que Bauman quer dizer, nós começamos a descobrir que os conceitos que nós temos de relacionamento, de amizade, de amor, né, de carinho, de afeto, né, e tantos outros não passam de conceitos que já deveriam ter sido atualizados. Porque agora que nós estamos isolados, a gente quer se agarrar em algum conceito subjetivo e a gente não tem muita coisa. Por que a gente não tem muita coisa? Porque nós fomos cultuando, né, de fora para dentro e não de dentro para fora. A gente estava numa sociedade cheia de possibilidades e que parou e disse: bom, agora você fica com o que você tem. Só que o que você tem não é aquilo que é tangível que a gente pega, é aquilo que é intangível e subjetivo. E aí não tem Roberto Carlos que dê conta. E aí não tem 5.000 amigos que dê conta, porque a relação genuína é eu comigo mesmo tentando ver, né, a partir do que eu construí o mundo. Só que o que eu construí subjetivamente é muito pouco para ver o mundo nesse novo prisma. E aí a gente começa a entrar num processo fóbico, porque a gente acha que não haverá amanhã. A gente começa a entender que não haverá amanhã diante dos valores e conceitos que nós temos e que nós deveríamos ter trabalhado lá, né, antes do processo pandêmico nos atravessar. Alguém poderia me perguntar: escuta, mas a gente não sabia que o processo pandêmico viria. Mas não é uma questão de ter ou não ter pandemia, é uma questão de ter ou não ter conteúdo, né? É uma questão de ter ou não ter essência. Eu vejo as pessoas sofrendo, não agora porque tem, né, mas porque não tem elementos para lidar com o que tem. Olha só, né? Mulheres que estão em frenesi com os maridos,
maridos que estão em frenesi com as mulheres, crianças que a mãe só entendeu o que a professora falava na medida em que a criança ficou em casa, né? O sujeito que mudou radicalmente a concepção de cuidado aos animais a partir do momento em que começou a ficar diretamente em convívio com eles. Ou seja, a convivência limitada e profunda fez com que a gente mobilizasse de dentro para fora tudo que a gente construiu de conceito até hoje. E a pergunta é, o que a gente construiu de conceito até hoje? Eu, aos meus 40 anos, quais são os conceitos que eu construí até hoje? Porque é com esses elementos subjetivos que eu vou me municiar para lidar com esse contexto de isolamento. As pessoas estão em sofrimento no processo de isolamento e algumas em caos, né? Em caos, e vocês sabem disso, em detrimento de não terem conteúdos socioemocionais para lidarem com aquilo que é elementar, que é a vida, né? A vida só se move a partir de uma iniciativa nossa de viver, né? Agora, viver implica necessariamente em reconhecer, por exemplo, gente, que não dá para ter 1 milhão de amigos, é só Roberto Carlos mesmo, né? Não dá para dizer que aqueles 5 mil amigos de Facebook são garantia de não ficar só, porque estar só não é uma condição de ter gente ao redor ou não. Estar só é uma condição identitária de sentir-se presença no mundo. E como é que eu me sinto presença no mundo num contexto como esse, né? Num contexto onde as pessoas não trabalharam o intangível. Elas viveram como um acidente de percurso. Nesse sentido, então, a minha grande reflexão é justamente essa, né? Que fique a cada um e a cada uma, né? O desafio de alimentarem os seus conteúdos socioemocionais. Um beijo grande e fiquem bem.